Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Paizinho, 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 paizinho. Paizinho, paizinho.
Graças a paz, igreja, amém? Vamos colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor nesse dia que Ele preparou, nesse dia que Ele fez. E nós somos gratos porque o Senhor a cada dia Ele tem feito coisas novas em nossas vidas, amém? Convido você a fechar os teus olhos. Você que está nos acompanhando aí da tua casa, seja bem-vindo também nessa transmissão. E o nosso desejo é que assim que puder, você esteja aqui conosco, juntos em comunhão, em adoração ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Apresentamos, Senhor, esse culto de louvor e adoração a Ti. Que o Senhor esteja presente aqui neste lugar, Senhor. Que Teu Espírito Santo seja notório aqui em cada vida. Pai, nós queremos sentir, Senhor, a Tua presença, o Teu mover em nosso meio. Senhor, levanta aquele que está caído, Pai. Traz alegria para aquele que está abatido. Força, Senhor, para aquele que precisa de ânimo, Senhor, nessa noite. Que os nossos problemas do dia a dia não venham impedir, Senhor, de nós ofertarmos o nosso louvor a Ti, a nossa adoração. Porque apesar das lutas, das circunstâncias, ó Pai, nós temos um Deus que batalha por nós, que luta por nós. O Deus que é vitorioso. O Deus que rompe todas as barreiras a nosso favor. Por isso nós iremos declarar que o Senhor sempre vence, sempre vencerá e tem vencido em nossas vidas, junto com nós, Senhor, nos fortalecendo e nos levando a lugares altos. Ser com a Tua igreja, Senhor, ser com o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
desde agora, vamos lá? Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Aleluia. Vencido em Jesus. Vencido em Jesus. Vencido em Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento. Obrigado, Pai, porque a cada dia o Senhor nos torna mais do que vencedores. E nós temos o privilégio, Senhor, nessa noite de ter liberdade de tocar, Senhor, no Teu altar. Da onde, Senhor, surge as Suas bênçãos, Senhor. Mas não só pelas Tuas bênçãos, mas pela Tua presença. E é a Tua presença que nós queremos em nome de Jesus. Amém? Quando nós louvamos ao Senhor com mais uma canção, você que veio preparado para ofertar e dizimar na casa do Senhor, você vai ter liberdade de vir até o altar, ao gasofilácio, entregar seus dízimos e oferta. Você que está em casa aí, você vai receber aí na tela as informações necessárias, caso você queira fazer um depósito, transferência também do seu dízimo ou a tua oferta. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Enquanto isso, você louva o Senhor com suas palmas, amém? Quem quer a glória, traz a arca. Quem quer fogo, traz sacrifício. Quem quer a vida, suba a cruz. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Proste-se ao chão, estenda a tua mão, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Quem quer resposta, queime incenso. Quem quer a cura, toca no manto. Quem quer a honra, rasgue suas vestes. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Proste-se ao chão, estenda a tua mão, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Quem mais poderia me livrar e mudar minha sorte de uma vez? Prostro-me ao chão, estendo minha mão e toco no altar. Eu alcançarei o favor do rei, toque no altar. Eu alcançarei o favor do rei, toco no altar. Aleluia! Quer favor do rei sobre a tua vida, meu irmão? Então toque no altar, esteja na presença do nosso Deus, amém? Vamos adorar ao Senhor. Vamos dizer que toda vez que a nossa fé é provada, não importa as circunstâncias ou as dificuldades que você tem passado, é a chance que o Senhor tem dado para você crescer a cada dia. Porque a cada dia, nós filhos de Deus, servos do Senhor, nós vamos rompendo de fé em fé, passando sobre as circunstâncias, sobre os problemas, mas o Senhor está conosco. Está no deserto, está na dificuldade, lembre-se, o Senhor está com você.
as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o que Ele faz, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos voltar no início novamente. Cada vez que a minha fé, pega a tua voz e declare isso. Duvidas, as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver. Pela fé posso mudar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso viver. Pela fé, pela fé. Então declare: não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre.
diante de mim, eu creio, estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Declare isso mais uma vez. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim, pois eu estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Convido você nesse momento a fechar os teus olhos e usar da tua fé, meu irmão. Qual é o monte, qual que é a muralha que precisa ser derrubado na tua vida nessa noite? Aonde nessa noite você precisa colocar a tua fé? Aonde que pelos teus olhos você não consegue enxergar? Mas nós servimos um Deus do impossível. E eu quero falar para você que não importa o que você está passando, qual é o monte que muitas vezes está na tua frente, mas eu te convido nessa noite a você colocar a tua fé naquele que pode tudo em tua vida, naquele que pode mover o sobrenatural para tirar você dessa situação, aquele que pode mover o sobrenatural a seu favor, para curar você dessa enfermidade, para restaurar a tua casa, para trazer de volta o teu filho, a tua filha que muitas vezes está perdido, para restaurar o teu casamento, para restaurar o seu relacionamento com Cristo. Coloque a tua fé em ação neste momento. Profetize sobre a tua vida. Profetize sobre essa situação. E declare que não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Senhor, te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo milagre que já aconteceu em nossas vidas. Agradecemos pelo teu agir, Senhor, já feito e realizado, Senhor, em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pelos livramentos. Agradecemos, Senhor, pela restauração. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a tua igreja. Nós colocamos a tua igreja diante da tua presença, Senhor. Nós colocamos esse momento da palavra diante de ti. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, Pai. Que o Senhor continue alimentando, Senhor, a nossa alma, Senhor, de acordo com a luz da tua palavra, em nome de Jesus. Toda honra e toda glória é para ti, Senhor. Nós te exaltamos, nós adoramos o teu nome, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão? Aleluia! Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Podeis assentar. Graças a paz, irmãos. Amém? Tem muralha que vai ficar na tua frente? Não, né? Pela fé, em nome de Jesus,
você vai romper essas muralhas aí e vai vencer os obstáculos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus te dissesse assim, segundo a tua fé seja feita a tua vontade, o que você receberia hoje? Já parou para pensar nisso? Segundo a tua fé, segundo aquilo que você espera, seja feito conforme essa fé que você tem. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, dos que estão aqui, dos que estão em casa, e dizer que aqueles que nos visitam são muito bem-vindos, e aos irmãos, que é um prazer estar aqui reunidos contigo mais uma vez, amém? Quero ler um texto do livro de Josué, capítulo 1. Enquanto você vai achando aí, na tua palavra, aí na tua Bíblia, aí, na palavra de Deus, o livro de Josué, está no comecinho da Bíblia. Eu queria que você pensasse, como foi que Jesus te chamou? Onde você estava? Qual foi o dia que você estava fazendo quando Deus te chamou para a sua maravilhosa graça? Você tem recordação desse dia? Josué capítulo 1, versículo 1 em diante nós vamos ler. Enquanto você vai achando aí, se você pode, pense comigo. Qual foi o dia do teu encontro com Jesus? Como que foi que Ele te chamou? Como que Ele te atraiu para a sua maravilhosa graça? Amém? Josué capítulo 1 aí. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o rio grande, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pai, essa é a tua palavra, e nós estamos aqui em sujeição ao Senhor, e nós queremos clamar pelo Consolador, amado da nossa alma, o Espírito Santo do Senhor, que Ele esteja agora, em nome de Jesus, atuando em nós, quebrantando, Senhor, as nossas vidas, para que possamos receber a tua palavra. Senhor, conforme a tua vontade, ó Deus, que o Senhor possa suprir a cada um nesta noite, que nós possamos sair daqui cheios, ó Pai, da tua glória, que a tua palavra possa, em nome de Jesus, gerar vida em nós. E eu me entrego ao Senhor, eu coloco cada vida nas tuas mãos, ó Deus querido, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Você pensou aí, como foi que Deus te chamou? Você lembra do dia ainda? Você lembra da hora? Tem gente que lembra a hora, tem gente que lembra o lugar.
como foi. Eu tinha, se você me permite, rapidamente, 29 anos de idade, quando o Senhor me chamou numa situação difícil, onde eu estava afundado nas drogas, e depois de uma noite inteira de uso de droga, eu atolei um caminhão numa situação muito difícil, e eu estava num lugar que era um morro, e eu subi a pé chorando muito, e muito cansado daquela situação que eu estava vivendo, e eu senti muito forte a presença de Deus, mexendo comigo, me atraindo, e eu lembro que eu dei uma palavra para o Senhor, daquele jeito que eu estava, eu disse, então o Senhor me coloca onde o Senhor me quer e eu vou obedecer. Então, a vida continuou, eu continuei ainda perdido no mundo das drogas, do vício, por um tempo, mas chegou o dia em que Deus me trouxe para cá, para Alto Taquari, depois de 8 meses fora daqui, longe da minha família, e eu pude então começar um tratamento de dependência química no Centro Terapêutico Vida e Resgate. Eu louvo a Deus por aquele lugar, eu louvo a Deus por esta igreja, que me recebeu, que abriu os braços para mim, o coração para mim, e eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus me deu. Então lá no Centro Terapêutico, me foi apresentado a pessoa de Jesus, através da palavra, através dos cânticos, foi mexendo comigo, e eu não tinha tido outra experiência com Deus, mas eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e era a 4ª vez que eu estava passando por aquele lugar, porque as outras vezes eu não conseguia ficar, e eu achava que eu estava bem, saía e tinha recaída. Então, dessa 4ª vez, eu, como realmente tinha entregado a minha vida a Jesus, eu decidi fazer certo, completar o tempo, e eu quero aproveitar essa deixa aqui. Eu quero dizer para você que Deus não faz nada pela metade, e aquilo que Deus começa a fazer, Ele termina, e que muitas vezes você já começou a fazer coisas na sua vida, e você deixou pelo meio do caminho. Isso não é do caráter de Deus. Deus começa um plano, e Deus termina um plano. Eu não sei o que você tem começado, que você não tem conseguido terminar, mas pense nisso, ore a Deus, peça uma oportunidade para você continuar aquilo que você começou. Não sei nem por que eu estou falando isso. Então, com 3 meses de tratamento, o pastor Petuel, o pastor que tinha na casa lá, veio com uma cuia de chimarrão, e eu estava fazendo uns canteiros de horta ali, estava eu e só mais dois alunos, se não me falha a memória. Ele entrou na cozinha com uma cuia de chimarrão e conversou com a Cleusa e saiu e foi até onde eu estava e perguntou, filho, tu quer ficar aqui e ajudar o pastor? Naquela mesma hora, eu senti o abraço do Espírito Santo da mesma forma que eu senti aquele dia, depois de usar droga a noite inteira, e dizendo assim para mim, é aqui que eu te quero. E essa é a minha história. Foi assim que eu comecei então a servir a Deus no ministério ali no Centro Terapêutico. Foi assim que eu entreguei a minha vida a Jesus, e foram os melhores anos da minha vida. Se eu soubesse que era tão bom, eu teria feito isso antes. Mas muitas vezes a gente jovem não pensa nas consequências e cai em ciladas. Mas graças a Deus que Deus nos deu essa oportunidade. Então essa é a minha história. E a sua história? Como é que Deus age para chamar pessoas? Como é que Deus faz o seu propósito acontecer na terra? Eu quero dizer para mim e para você nesta noite, que a obra de Deus ela não para. A obra que começou, a igreja de Jesus Cristo que começou lá atrás, com os discípulos, depois apóstolos, pregando, ganhando 3.000 almas de uma vez só, quando Pedro prega. Essa igreja de Jesus Cristo chegou até nós, e ela vai até quando Jesus Cristo voltar. E Jesus Cristo continua chamando pessoas, tanto para a sua maravilhosa graça, como continua chamando pessoas para levar o reino de Deus adiante. E o que eu quero abordar com você hoje é acerca desta obra que Jesus Cristo diz, poucos são os ceifeiros, poucos, é extensa, o campo é muito grande,
e poucos são aqueles ceifeiros. Mas o Senhor Jesus Cristo continua colocando no coração de pessoas que esta obra não para, independente de quem começa, irmãos. Quero dizer para você e para mim que ninguém é suficiente bom para fazer a obra do Senhor o tempo todo. Ou seja, se essa pessoa passa, vem outra e faz essa obra no lugar. Eu me lembro que o pastor Petuel estava lá, depois ele foi embora, e aí o centro terapêutico ficou como? Ficou comigo lá, sendo um monitor, no começo, sem experiência de nada praticamente, e aí talvez alguém disse assim, agora é o fim do centro terapêutico. Mas não, quando a obra é de Deus, quando Deus está no negócio, não é porque pessoas desistem de fazer aquilo que elas faziam, que a obra vai terminar. É porque a obra é de Deus. Esse projeto de levar o reino de Deus adiante, não é coisa de homens. Isso que te alcançou, isso que mudou a tua vida, é coisa de Deus. E Deus vai levar isso adiante, amém? Como que Deus então levanta pessoas para dar continuidade na sua obra? Isso não é regra. Nós vemos Jesus chamando os discípulos ali na praia, pescadores. Nós vemos Paulo tendo um encontro com Jesus, sendo um perseguidor dos fiéis, daqueles que serviam a Jesus. Mas depois que Jesus chamou os discípulos, depois que Jesus trabalhou com os discípulos, ensinou os discípulos, Jesus usou um critério depois que Judas deixou o ministério. Eu queria falar alguma coisa aqui. Qual o critério de Deus para chamar pessoas? No livro de Atos, capítulo 1, versículo 21 e 24, os discípulos então, direcionados por Deus, usaram este critério. É necessário, pois, que dos varões que conviviam conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco, testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Então olha só o critério que foi usado. Precisa ser pessoa de dentro da casa, pessoa que anda com a gente. Esse foi o critério que os apóstolos tomaram. Como se diz, não vamos chamar pessoas que a gente não conhece, vamos chamar quem caminha com a gente. Muitas vezes, irmãos, nós demos muito crédito para pessoas que a gente não conhece, para pessoas que a gente não sabe o mínimo da vida dela, mas porque ela rodopeia aqui em cima, ela é cheia da unção. E unção não tem nada a ver com isso. Unção, o pastor Cláudio, esqueci o nome daquele pastor, ele diz assim, unção significa que uns são, outros não são. É brincadeira. Mas irmãos, significa que a pessoa pula, porque ela grita, porque ela rodopeia, isso não é resultado de unção. E tem muita gente que está indo atrás dessas coisas. Tem muita gente que olha para uma igreja, porque não grita, porque não pula, porque não rodopeia e fala, está muito fria. Jesus levanta pessoas que andam com as pessoas da qual Ele já chamou para a sua maravilhosa graça. Ele tem levantado pessoas assim. Então, como foi segundo esse chamado de Josué? O que nós podemos tirar como lição desse chamado de Josué? A palavra de Deus aqui, onde nós lemos aqui, diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, um que andava junto com Moisés. Amém? Primeira coisa que eu coloquei aqui, quem não é servo, não serve para servir. Dá para entender? Quem não é servo, não serve para servir. O que é um servo? Um servo é um escravo. Uma pessoa totalmente dedicada a servir outra pessoa. Todo crente
é chamado para servir a Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém. Você foi chamado para servir a Deus. O servo se preocupa mais em fazer a vontade do seu Senhor do que satisfazer os seus próprios desejos. Amém? Diminuiu. Vou ler de novo. O servo se preocupa mais em fazer a vontade do seu Senhor do que satisfazer os seus próprios desejos. Amém? Amém. Então, quem não serve para servir. Olha o que diz ali no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado, feliz, aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo, num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e vai separar ele, e destinará a sua parte com os hipócritas. E aí diz assim no versículo 51, ali haverá pranto e ranger de dente. Qual é o significado dessa palavra temulentos? É o mesmo que bêbados, embriagados. Se Jesus voltar e tem dado uma incumbência, qual é a incumbência? Jesus te chamou, irmão. Chamou ou não chamou? Chamou para você ser um crente de banco? Para você vir aqui na quinta, no domingo, sentar, escutar e ir embora? Não, não foi isso que ele disse. Ele disse, ide. Sim ou não? Então, essa é a ordem de Jesus para nós. Se só o irmão Miro prega lá no bairro dele, qual é a demora para que todas as pessoas vão conhecer a Jesus através da vida dele? Se ele tiver um físico bom, talvez ele consiga mais rápido. Mas se tiver 5, se tiver 10, você sabia que no momento em que Jesus te chamou para andar com ele, ele te chamou para a obra que ele tem na tua vida? Amém? Então, irmãos, Jesus espera que quando ele volte, você esteja como? Servindo. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você está servindo? Glória a Deus. Quem não está servindo, cuidado, porque Jesus volta. E como diz o cantor, não tardará, Cristo irá voltar. Amém? Josué 1:7 diz assim, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Você percebe que ele está dando uma instrução para Josué aqui, que é para Josué andar conforme o que ele aprendeu com quem? Com Moisés. O que significa isso? Significa cobertura espiritual, irmãos. Lembra que eu li aquele texto? Vamos chamar a gente daqui, que anda com a gente. Pessoas que a gente conhece a vida deles, sabe que eles têm defeitos sim, mas sabe que eles se submetem, sabe que eles não são rebeldes, eles andam com a gente, eles estão dia a dia com a gente, e a gente tem conhecido essas pessoas. Esse foi o critério usado lá pelos apóstolos, para chamar Matias para o ministério no lugar de Judas. Deus tem chamado pessoas desobedientes? Deus chama rebelde para a sua obra?
pessoas que vão se rebelar depois contra os seus líderes, contra as pessoas que estenderam a mão para ela, no momento que elas estavam jogadas lá no chão. Ei, vamos lá para o centro terapêutico? Pessoas assim, Deus vai chamar para a sua obra? Ah, pastor Rubens, mas chamou Judas. Sim, Deus chamou Judas. Na verdade, a Bíblia não conta quando Jesus chamou Judas, se você for observar. Tem muitos relatos de pessoas que dizem que Jesus era aquele que diz assim: seguir-te-ei por onde quer que andares. Porque você não vê Jesus chamando Judas. Se alguém viu aí na Bíblia, me conta, que eu vou falar que eu estou errado aqui. Jesus chama pessoas dispostas, pessoas que não são traíras, que não vão depois passar na frente daqueles que andam com Ele. Olha só o que diz aqui, num texto de Gênesis capítulo 13, versículo 1. Todo cristão precisa ter uma cobertura espiritual. Todo crente precisa ter alguém que a ensine, que acompanhe, que dê instruções. Ou você é filho de chocadeira, perdão da palavra, não. Alguém pregou para você, alguém ganhou você para Jesus. E onde estão essas pessoas agora? Como você tem tratado essas pessoas hoje? Gênesis capítulo 13, versículo 1, a palavra de Deus vai relatar o episódio em que Abraão sobe do Egito para a banda do sul, ele, a sua mulher, tudo que ele tem, e ele leva uma pessoa com ele. Quem é essa pessoa? Ló. No Gênesis capítulo 6, a palavra de Deus diz que a terra que eles estavam não tinham capacidade para poder habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podiam habitar juntos. Ló tinha muitos animais, Abraão tinha muitos animais, e quem conhece a história, sabe que Abraão fala assim: olha, não vamos deixar os nossos pastores se contender, não. Olha aí para onde você quiser, escolhe a terra que você quiser. Se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. A gente não precisa brigar. A promessa de Deus estava sobre a vida de quem? De Ló? Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Falou para quem? Falou para Abraão. O que aconteceu? Ló olhou para a campina, olhou para um lugar bonito, para o pasto melhor, foi lá, espertão, escolheu o melhor. Aquele lugar se tornou o quê? Lá na frente, Sodoma e Gomorra. Como é que acabou aquele lugar? Com fogo, irmãos. Porque Ló saiu da onde? Da cobertura espiritual de Abraão. Nós não podemos andar sozinhos, irmãos. Está cheio de gente falando assim: ei, você pode servir a Deus lá na tua casa, sozinho, não precisa. Para que se reunir no templo, né? Dia de quinta-feira, tem um monte de coisa para fazer. Talvez tem gente aqui que tinha que estar tratando de coisa importante, ganhando dinheiro, está aqui perdendo tempo. Não está perdendo tempo. Entende a importância de se reunir para adorar a Deus, para prestar um culto a Deus, para ouvir os ensinamentos que vêm de Deus, porque a palavra é de Deus. Então, irmãos, cuidado com quem vocês ouvem, principalmente na internet. Não precisa não, de líder não. Você pode ser o maior. Quem é que quis ser o maior? Quem é que usurpou ser como Deus? Pois é. Então, o conselho que eu te dou: honre as pessoas que estão como liderança sua. Já foi falado isso aqui, e Deus tem falado no nosso coração. Honre as pessoas que Deus levantou como liderança para você, seja no lugar que você more, seja aqui em Alto Taquari. Honre, respeite, obedeça. Em nome de Jesus eu falo essa palavra para os irmãos. Lá no versículo 10 de Gênesis 13, diz assim: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Viu uma coisa bonita aos olhos de Ló. Aos olhos de Ló era lindo, era bom para isso aqui. Tem muita gente recebendo convite do diabo,
e sai debaixo da sua liderança e depois sofre lá na frente e depois fala assim: por que que isso está acontecendo? Irmãos, Deus trabalha com princípios. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Segundo lugar aqui, é preciso se levantar e passar o Jordão. É preciso se levantar e passar o Jordão. Quero testemunhar brevemente mais uma coisa aqui. Quando nós passamos pelo seminário em 2014, 2017, nós nos formamos e nós acreditávamos que nós estávamos fazendo aquilo que Deus tinha para nós. O Senhor tinha aquecido o nosso coração com relação ao ministério pastoral. Em 2017 nós formamos em 13, se não me falha a memória. E nós continuamos servindo a Deus aqui, cada um nos seus ministérios. E talvez 2017 para 2021, para muitas pessoas seria um tempo longe. E eu quero dizer para você, não seja afoito. Não faça nada que Deus não mandar, não falar para você fazer. Porque depois você se arrepende. E quem se arrepende, muitas vezes, tem que voltar para trás. E quem volta para trás, muitas vezes, volta para uma situação pior do que estava. Não faça nada, irmão, sem direção de Deus. 2017, formado no seminário teológico, pretensão nunca tive. Deus sabe do meu coração. 2021, o Senhor então, através da liderança dessa igreja, diz: olha, pode levar o nome de vocês lá para a igreja, ver se aprova vocês passar pelo concílio? Pode. Antes disso, pouco tempo antes disso, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que vim da estrada e que eu tenho muito apreço por caminhão. Gosto muito de caminhão. Quem é perto de mim sabe disso. E eu fui ali na autoelétrica ali com o meu irmão ali, o José Eusébio, e tinha um caminhão lá. E eu falei para ele: deixa eu entrar dentro desse caminhão para eu conhecer, que eu não conheço. Aí eu fui lá, entrei lá, caminhão lindo, maravilhoso. Tá bom. Entrei dentro desse caminhão, esse caminhão foi para a fazenda. Poucos dias depois, irmãos, eu recebi um telefonema. Olha, você não quer trabalhar com a gente? Trabalhar com um 9 eixo. Qual que era o caminhão? Esse. Para ganhar um salário muito bom. Não vou falar aqui o salário, mas muito bom. Mais do que eu ganho, quase o dobro. Aí meu coração ficou como? Fiquei tentado, né? Porque caminhão novo, para trabalhar só aqui em volta e ganhar bem, quem não quer? Falei com a minha esposa, ela falou: nossa, é de Deus. É de Deus esse negócio. Vai, meu amor. Falei, passei no pior teste, né? Passei no pior, porque ela que não quer que eu volte para a estrada, ela falou que eu podia ir. Aí eu falei: então eu vou. Mas primeiro eu vou conversar com o meu pastor. E eu estava com o meu coração apertado, porque eu sabia que não era para eu aceitar o convite, a proposta. E eu fui, né? Como muitos vão lá para o pastor querendo a aprovação daquilo que Deus já falou. Fica a dica, tá? Se Deus falou, irmão, coitado do pastor. Fica tentando o homem, não. Fui lá, pastor, ó aqui, ó. Recebi uma proposta de emprego, é boa. Falei tudo para ele, mostrei os áudios, ele falou: realmente é boa. Aí ele falou assim: mas lá no fundo do teu coração você já tem uma resposta, não tem? Eu comecei a chorar, irmãos. Eu chorei por quê? Porque era não. Aquilo que Deus tinha para mim não era caminhão, eu já saí de lá. O que é que você está fazendo olhando para trás? Se Deus já te tirou de lá de trás e te trouxe até aqui, por que você está olhando lá para trás? Aí eu saí chorando, liguei chorando, falei não chorando. Mas consegui, certo? Poucos dias depois veio essa conversa que eu falei para os irmãos. Né? Veio aqui, trouxe o nome, os irmãos votaram. Nós passamos pelo concílio, deu tudo certo e o ministério pastoral chegou. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque
Nós precisamos nos levantar contra as muralhas que se levantam contra aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Quando o Senhor falou para Josué assim, se levanta e passa o Jordão são águas, irmãos. Como é que vai passar o Jordão? O que tem se levantado contra aquilo que Deus tem na sua vida? Talvez seja a incredulidade. Talvez você está pensando assim, esse negócio aí é para o irmão Miro. Cuidado, irmão Miro, estou falando muito seu nome hoje. Esse negócio aí é para o irmão Miro, é para o pastor Ronildo, é para o André. Esse negócio não é para mim, não. Por que não? Deus levantou uns para pastores, lembra do texto? Uns para mestres, né? Para mestre. Para quê? Para edificação do corpo. Você é corpo? Então, irmãos, você precisa entender o que Deus tem pedido, falado para você, que sentar no banco só não é. Porque essa taquari fica pequeno para nós se nós entendermos isso. E nós marcharmos num só pensamento contra o inferno e fiar os pés na porta do inferno e saquear esse povo que está morrendo sem Jesus. Eu e você somos mais fortes do que só 1, ou 2, ou 5. Entenda isso. Vença os obstáculos. Atravesse o Jordão que tem se levantado contra a tua vida, contra aquilo que Deus tem na sua vida. Não é tarde, não. Enquanto tem vida, Jesus quer te usar, amado. Jesus quer te usar, amada do Senhor. Se levanta, passa esse Jordão. É preciso se levantar. Quem aqui está entendendo essa palavra? Em terceiro lugar aqui, precisa de sujeição aos pais da fé. João capítulo 12, versículo 26, diz assim, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quem quer ser honrado por Deus? Pois é, então sirva a Deus, esteja no meio do povo de Deus. Onde é que você estava quando nós fomos entregar a Bíblia? Ou você não sabia? Teve um recadastramento aqui, teve gente que veio depois, não sei quanto tempo, falar, pastor, estou triste, porque o senhor tirou meu nome lá do hall de membros. Avisou 6 meses, onde é que você estava? Que compromisso que você tem com o corpo de Jesus, irmão? Pastor, você vai falar com Jesus, porque essa palavra é para mim também. Só que eu tenho procurado me esforçar, para estar no meio desse povo aqui, honrando a Deus, honrando o meu pai na fé, os meus pais na fé, para que Deus possa realmente cumprir o propósito dentro da minha vida. Eu quero isso. 1 Pedro 5,5 diz assim, semelhantemente a vós, mancebos, sede sujeitos aos anciões, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos da humildade, porque Deus resiste os soberbos, mas dá graças aos humildes. Irmãos, humildade cabe em qualquer lugar. Jesus ensinou a humildade, lavando os pés dos discípulos. Tem muita gente, irmãos, que não serve a Jesus como deveria servir, sabe por quê? Falta humildade. Porque é o fulano que prega, eu não vou. Porque é o outro que canta, eu não vou. Porque eu gosto do Cláudio. Porque eu gosto do pastor Ronildo. Porque eu gosto do outro. Aí, Paulo fala assim, porventura vocês não são carnais? Escuta uma coisa. Um é o que planta, outro é o que rega. Quem dá o crescimento? Jesus. Jesus que dá o crescimento. Nós precisamos, irmãos, isso é muito sério. Cobertura espiritual é muito sério. E muitas vezes nós estamos pedalando, patinando, não sai do lugar. Porque muitas vezes nós temos deixado de honrar aqueles que são nossos pais na fé. Quarto e último lugar aqui para nós encerrarmos. Obediência e sujeição à lei de Deus. Primeiro ele diz assim,
olha, meu servo Moisés é morto, você se levanta. E lá no versículo 7, ele diz assim: então somente esforço, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E aí, mais à frente, ele vai falar agora da palavra de Deus, da Torá, da lei que eles tinham. Ele diz assim: não se aparte, versículo 8, da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Obediência e sujeição à lei de Deus. Precisa, tá? Quem passa 50% a mais da velocidade permitida lá no radar, toma uma multa de 800 e poucos reais. Fique esperto, viu? Talvez porque está desligado, descuidado. Josué 1:8 diz assim, é o versículo que eu li, perdão. Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem sempre no seu coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Você parou para prestar atenção nesse versículo, irmão? É Deuteronômio 5:29. Vou ler de novo, permita-me. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Sabe quando você está vendo uma dificuldade de alguém de fora? E você consegue enxergar e você falar assim: ah, quem dera se ele entrasse por esse caminho, ele ia ser muito feliz. A palavra de Deus está dizendo assim: quem dera se no coração deles eles tivessem disposição para obedecer a palavra de Deus. Ah, como seria diferente. Ah, como seria diferente. 1 Samuel 15:22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Tem muita gente que acorda de madrugada, dorme tarde, acorda de madrugada, caleja o joelho, jejua, passa fome, tudo à toa, porque não obedece. Não adianta, irmãos. Isso aí não é vara de condão. Você achar que você pode negociar com Deus, isso aí não está por fora. Uma coisa é importante jejuar, é muito importante, Jesus fez isso. Mas uma coisa é você obedecer. Se não obedecer a palavra de Deus, as outras coisas ficam perdidas, irmãos. Se não tiver sujeição, se não tiver um apreço por ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, de nada muda as nossas vidas. Não adianta. E por último aqui, Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Uma pessoa uma vez contou que alguém chegou num lugar onde estava essa pessoa e disse assim: "Oh, meu pastor!" Aí disse que esse pastor estava assim meio, já que essa pessoa falou assim: "Não sou seu pastor não, se eu fosse seu pastor você me servia, você me seguia. Você não estava aí do jeito que você está." Ah, Senhor, meu Jesus, meu Deus, e onde é que estão os estatutos dele? Na boca? Esse povo me honra só com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, reclamou ele. Nós precisamos
realmente observar, irmãos. Observar as nossas vidas, observar a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que conduz a vida daqueles a quem Deus chama prudentemente. Você gosta do motorista que dirige como? Com prudência ou com imprudência? Com prudência, você vai mais tranquilo, não é verdade? Que apoda na faixa certa, que não excede muito a velocidade, ou não excede a velocidade. Duro é andar 80 por hora, mas é o certo. Você prefere andar com gente assim ou não? Ou aquele imprudente apoda assim apertado? E nem esses motoristas de carreta e joga os carros pequenos para Juquira, como se diz o outro. Então tem que conduzir, Deus quer nos conduzir a caminhar prudentemente, irmãos. Com prudência. Onde vai levar um caminho de fé, um caminho de vitória. Para isso, observem a lei de Deus. É o último recado de Deus que eu deixo para nós hoje. E eu quero convidar você a ficar de pé no teu lugar. Eu sei que muitas vezes o Senhor tem falado conosco e muitas vezes nós somos tentados a falar assim: essa palavra aí não é para mim não. Se você veio, é porque é para você. Deus queria falar com você. E eu louvo a Deus, irmãos, porque se Deus nos corrige, se Deus nos direciona, é porque Ele nos ama. É melhor ser direcionado por Deus do que sofrer na mão do diabo. De lá do Egito nós já saímos, amém? Para lá nós não vamos voltar, amém? Então, conduza o teu caminho prudentemente. Como é que você vai fazer isso? Presta atenção na lei do Senhor. Quanto mais nós observarmos aquilo que está escrito neste livro da lei e seguirmos, mais abençoados nós vamos ser. Amém? Vamos fazer uma oração? Não sei se você tem caminhado de uma forma que você não tem se agradado, porque muitas vezes acontece isso com a gente. Às vezes nós erramos, às vezes nós pisamos na bola, como diz, e isso entristece aquele que é chamado de Deus. E aí Deus nos traz para o centro da sua vontade de novo, nos dá um direcionamento, nos dá uma nova oportunidade, e aí a gente fala: agora vai, agora eu vou entrar pelo caminho. Pois é hoje. Hoje é o nosso dia, hoje é o dia que Jesus preparou para nós. Vamos melhorar hoje. Vamos caminhar com Cristo hoje. Vamos caminhar unidos hoje no Senhor. É de dentro deste lugar que Deus quer levantar pessoas para concluir o seu propósito. É aqui. É pessoas que caminham, é do povo de Deus, não só aqui, mas é de dentro do povo de Deus, do povo que serve a Deus. É isso que eu quero dizer. Que Deus quer levantar pessoas para propagar o Evangelho. Então pensa em tudo que foi dito aqui, ou naquilo que Deus mais marcou no teu coração, e coloque-se diante do Senhor. Ore a Deus neste momento, e diga a Deus as suas expectativas. Nunca desista. Você é precioso, você é preciosa. Deus te quer na sua obra. Amém? Tenha anseio por isso. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, te adoramos, Senhor. Bendito é o Senhor, glorioso nas nossas almas, que nos resgatou da maneira vã de viver e nos trouxe para a sua maravilhosa graça. E hoje, Senhor, nós entendemos que o Senhor quer mais de nós, que o Senhor quer que sejamos ceifeiros, que o Senhor quer que sejamos propagadores do Evangelho da paz, do Teu Evangelho. Por isso, Senhor, eu com os meus irmãos, neste ambiente, nos colocamos à disposição do Espírito do Senhor e perguntamos: o que é que o Senhor tem para nós, que ainda nós não descobrimos?
Senhor, qual é o dom que o Senhor tem para cada um de nós aqui, que ainda, Senhor, nós não recebemos, mas nós queremos então, para que nós possamos ser usados na Tua obra, usados, ó Pai, de maneira eficaz, para que nós possamos edificar esse corpo Teu aqui nesta terra, aonde o Senhor nos enviar. Eu entrego a oração minha, eu entrego a oração de cada filho Teu nesta noite, Senhor, que tem colocado e entregado diante do Senhor agora, nesta hora, em concordância. Pai, nos direciona. Pai, levanta homens e mulheres de Deus aqui, Senhor, que vão marchar, que não vão temer, que vão ter ânimo, que vão pensar primeiro na Tua obra, Senhor, e depois nas Suas coisas. Pai, nos levanta um exército forte, um exército que entende a tua voz, como a Tua palavra diz, ó Pai, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, assim queremos ser nós. Por isso eu nos entrego nas Tuas mãos, e eu Te agradeço por esta noite, Senhor, pela Tua palavra falada, pelo menos no meu coração. O Senhor encheu o meu coração com esta palavra, e eu quero entregar a família, Senhor, a vida, Senhor, de cada pessoa que está aqui neste ambiente, e o ministério que o Senhor tem para cada um, e profetizar na vida, Senhor, daqueles que estão aqui nesta noite, que vão, em nome de Jesus Cristo, entender e receber aquilo que Tu tens para cada um, dentro da obra do Senhor. Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Você tomou posse dessa palavra? Pois é, então, levanta-te. Existe guerra, batalha, mas você vence, assim como Josué venceu. E ele colocou o povo lá dentro, nem que foi só ele e Caleb, mas que ele pôs, cumpriu a palavra que Deus colocou sobre a sua vida. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, crer que você cumprirá aquilo que Deus tem na sua vida, e que você vai entrar pelas portas eternas, junto comigo e junto com todos os santos, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Tem algum recado? Tem, Jude? Então, irmãos, que é domingo próximo, nós temos a escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, e o nosso culto de adoração ao Senhor às 19 horas. Que o Senhor te abençoe, que você vá em paz, que o restante desta semana seja uma semana próspera e abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.